princípio eu sentia surpresa, depois adaptei-me, porque a primeira visão que eu tive foi da minha avó desencarnada, mas aquilo não me constituiu choque de maneira nenhuma. A posteriori, quando apareceram entidades perversas, porque estamos em um mundo interagindo neste mundo em duas expressões, a expressão física e a expressão espiritual. Eu passei a ter medo não do fenômeno mediúnico, mas daquelas entidades que me ameaçavam, que muitas vezes me atemorizavam. No entanto, os espíritos bons jamais me desampararam e sempre me davam ânimo, encorajamento, diziam-me que era um fenômeno natural e que se eu resistisse bem através da oração, dos bons atos, dos bons pensamentos, é claro que eu conseguia superar aquela fase, que era uma fase de educação através da necessidade dos sofrimentos, da adaptação ao novo clima psíquico. E assim passaram os anos e eu me acostumei. Realmente nunca cheguei a temer ou deixar-me impressionar perturbadoramente pelos fenômenos. Você que está nos assistindo, tente escrever seu nome de trás para frente. Divaldo apresenta diversas faculdades mediúnicas, mas uma delas se destaca. São as mensagens que ele escreveu de trás para frente em idiomas que ele não conhece. Divaldo já psicografou em inglês, francês, alemão, espanhol e até mesmo em árabe. E um desses momentos especiais ocorreu no Congresso Mundial Espírita em Paris, na França, quando Divaldo escreveu de trás para frente em francês. Vejam as imagens. On croirait des hiéroglyphes. Parece mais hieroglifas. Mais si vous retournez la feuille Agora, quando vira a folha, à la lumière, na luz, vous avez un texte en français. tem um texto em francês. Como é possível você escrever em idiomas que você não domina e por que os espíritos se utilizam dessa forma de comunicação, de trás para frente? Foi muito curioso o fenômeno narrado, porque nos encontrávamos no Congresso Mundial de Espiritismo, homenageando os 200 anos de reencarnação de Allan Kardec. Falava naquele momento o nobre orador Dr. José Raul Teixeira. Subitamente eu vi uma entidade veneranda que se me acercou e disse-me: estamos em um congresso espírita, necessitamos de produzir um fenômeno espírita. Era Leon Denis. Leon Denis foi um grande escritor espírita, eu o conhecia de fotografia. Então ele disse: vamos tentar escrever. Eu aqueci discretamente, tomei de papel e lapiseira que tinha à mesa, entrei em transe e psicografei. Ao terminar, recuperando a lucidez, eu tive um choque, porque não esperava que fosse uma mensagem especular, aquela que deve ser lida através do espelho. Mas a sensação que eu tive era que os espíritos queriam chamar a atenção, porque não sendo eu um cultor da língua francesa, como não sou de outros idiomas, falo somente o português e um pouco de espanhol, já psicografei nesses idiomas referidos, como também italiano 2 vezes, sempre publicamente, em momentos inesperados, quando os espíritos que se veem comunicar abordam o tema que está sendo versado. O objetivo dos espíritos é, portanto, chamar a atenção para a mediunidade e dizer que não se trata de um fenômeno nervoso, não se trata de um fenômeno telepático ou de hiperestesia indireta do inconsciente e do sensitivo, conforme uma tese apresentada pelos parapsicólogos sem alma. Divaldo, algumas pessoas têm dito, afirmado, de que você é o sucessor de Chico Xavier. Isso é verdade? É uma coisa um tanto chocante, porque no Espiritismo não temos herdeiros. Chico Xavier é hors concours. Ele iniciou um ministério sublime e desincumbiu-se dele com a maior nobreza. Em O Livro dos Médiuns, o espírito Jeanne d'Arc fala a respeito de uma faculdade mediúnica que atinge a sua plenitude. E ela dá a essa plenitude o nome de mediunato, ou mediunato. Chico Xavier foi um apóstolo da mediunidade. Nós outros, os médiuns, somos trabalhadores da seara. A mim me surpreende muitas vezes essa colocação, porque jamais me passou pela cabeça, ou qualquer laivo, de equiparar-me à distância deste venerando missionário, mesmo porque as nossas tarefas têm características muito especiais. Eu me tenho dedicado mais à divulgação do Espiritismo pela palavra. A mediunidade gráfica ou psicográfica
Tem sido uma espécie de auxiliar. Dediquei a minha vida a uma obra de educação na Mansão do Caminho, enquanto que a missão de Chico Xavier foi essencialmente a missão do livro. Ele não tem substitutos, mesmo porque isso no Espiritismo não existe. Allan Kardec desencarnou e ninguém se atreveu a pensar em substituí-lo, muito menos naquilo que diz respeito à mediunidade. Em todos esses anos como médium, qual a sua maior dificuldade? A transformação moral para melhor. A luta interior para poder conseguir a plenitude espiritual. Nós, os espíritas, devemos ser reconhecidos como os verdadeiros cristãos. Aqueles que seguiram Jesus desde os primeiros momentos. Como qualquer cidadão, venho trabalhando internamente as minhas dificuldades e procurando o que Jung costumava dizer, um estado luminoso, um estado de individuação, um estado de perfeita harmonia entre o ego e o self, entre aquilo que aparenta e aquilo que sou. Eis aí a minha dificuldade, que vai sendo removida lentamente à medida que passam os anos. Divaldo, que mensagem você poderia deixar ao nosso telespectador que nos assiste nesse momento, que é possuidor de mediunidade, mas que tem medo ou que não sabe como educá-lo? Primeiro sugeriria que procurasse uma instituição espírita. Isto porque, sendo a mediunidade uma faculdade que o Espiritismo conhece em profundidade, na sua condição de ciência, dispõe dos equipamentos para bem orientar o indivíduo. Se por acaso você tem sonhos premonitórios, se experimenta certas perturbações de natureza psicológica, se sente instabilidade emocional, se acredita portador de dupla ou de várias personalidades, procure conhecer o Espiritismo. Visite uma casa espírita. Ali você receberá, desde o atendimento fraterno, a orientação correta. Não se preocupe em desenvolver essa faculdade de um momento para outro. Ela lhe vai exigir tempo, reflexão, estudos. Você irá ler primeiro o Livro dos Espíritos, para saber qual é a filosofia espírita. Depois você irá ler e estudar o Livro dos Médiuns. E oportunamente será convidado ao exercício da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade abençoada por Deus. O apóstolo Paulo chamava a carisma, o dom. Allan Kardec optou por chamar uma faculdade orgânica. No dia que todos nos dedicarmos a esta viagem interior para a nossa transformação moral para melhor e nos tornarmos canais do mundo espiritual superior, estaremos construindo esta sociedade justa e feliz que vamos chamar o mundo de regeneração, cujo trânsito vem começando desde há alguns anos, razão pela qual nosso programa é chamado de transição para um novo tempo, para uma nova era, uma transição espírita. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Obrigada, Divaldo. Obrigada, Jair. Podemos contar com você mais vezes? Com muito prazer. O programa Transição, a visão espírita para o novo tempo, chegou ao fim. Contamos com você na próxima edição. Até lá. Até lá e obrigado pela preferência da sua audiência.